Pô, só uma sacanagem só. Ela não avisou que era pra estar bem arrumada assim, não, né? Gente, parabéns. Eu adorei o filme. Eu sou bem da geração Claudinho e Buchecha, né? Então, eu chorei do início ao fim. Achei vocês maravilhosos e é um prazer estar aqui conversando com vocês. E assim, a primeira coisa que eu penso sobre Claudinho e Buchecha são os passos, as coreografias que eles faziam, que era uma coisa muito marcante. Qual que vocês mais gostaram de reproduzir ou de brincar com essas danças? A gente fez uma mistura, né, na verdade, porque a gente chegou no início do projeto, a gente queria fazer do nosso jeito, só que teve uma pessoa que falou assim, não é Não assim, é assim. calma aí. E aí, Não, porque essa eu tava pessoa... dançando romano, né? Não, e eu E ele, dançando e ele dançando passinho. passinho aqui, né? Então não tinha nada a ver com nada. E a nossa mestra Flávia Souza, ela foi num lugar que foi muito interessante, que ela contou a história, o porquê daquelas danças e mostrou a gente para a gente começar a movimentar, entendeu? Uhum. E a gente foi ensaiando alguns passos, marcamos encontros, para a gente chegar o mais próximo dessa realidade dos anos E 80 eu lembro e como se 90. fosse agora. A gente lá dançando lá, né? Tá... O corpo não é esse! Nessa época não fazia isso! E a E eu, ó, Juan, não cabecinha? é esse o corpo. Ele se toca, porra, vai, meu. E aí a gente foi na nossa pesquisa também, através de internet, que eu acho que foi importantíssimo para a nossa construção, que são pessoas reais, a gente sabe que não tem o que construir, mas também tem o que construir porque a gente vem de uma outra geração, né? Então é um Exatamente. lugar que era desconhecido para a gente. Ó, a riqueza cultural que existe no nosso país, principalmente no fato dançar. Isso já é reconhecido pelo mundo todo, né? Seja no samba, no reggae, no forró, no rock, mas no funk. O Existe brasileiro ele uma, nasce chorando e dançando. existe uma peculiaridade ali no funk. Sabe qual é? Que é o seguinte: nos anos 70, 80 e 90, é o início da descoberta física brasileira. Né? Na dança que hoje dominou o mundo. Todo mundo copia. Copia a Anitta, Uhum. copia a Ludmilla, todo mundo quer dançar igual brasileiro. Só que durante essa descoberta existia uma timidez naquela época, um conservadorismo que não podia mexer muito. Então a galera era mais durona. É muito mais fácil você soltar do que você endurecer o que já nasceu solto. Porque quando a Com gente certeza. nasce, já existe a malemolência, já dança com o bumbum, né? Já tem o passinho. E naquela época era um negócio da cintura mais para cima ou passo marcado que balança o corpo todo. Então tinha o negócio do pescoço, né? Tinha um negócio. Meu, era uma busca completamente diferente de um corpo dos anos 90. Foi mágico, de verdade. Falamos um pouco das coreografias e da época, mas também teve a questão das roupas, né? Porque Sim. Claudinho e Buchecha eram ícones em vários sentidos, mas a gente também imitava o jeito que eles se vestiam, que eles andavam. Então, eu preciso saber de vocês o que que vocês guardaram dos personagens de vocês. Vocês ficaram com alguma Tinha, peça de né? roupa ou acessório? Quem fez foi o Alex Alex Bruno, Brolho. que é um cara que Gênio, tem um um olhar gênio. especial, assim, gênio. Só que tem muita coisa que não é do Alex Brolo ali, é de acervo, sabe? Então algumas coisas a gente não pôde ficar, algumas coisas não fiquei com nada, assim. Eu queria ter ficado com alguma coisa, pelo menos um bonezinho e tal, mas não pude porque é de acervo, tem Agora, uma história, tem, teoricamente, né? já tinha, né? Mas Porque, ó, a gente tem a Claro. mesma síntese dos caras, a gente usa boné, saca? aí já A gente tem. gosta de. Eu gosto de camiseta de time. Quando o Juan tá escondidinho lá na quebrada dele, lá, ele usa as camisetas do time dele, que eu tô ligado, saca? A gente gosta muito de tênis, a gente gosta de se cuidar, assim como eles gostavam. Eu acho que tem a ver com a liberdade de criar, de compor você mesmo, de mostrar como você quer se apresentar para a vida, sabe? Então, tem muito a ver com esse conforto, Que assim, de, bonito. de como de como a gente quer se mostrar mesmo, assim, de como a gente vai observando, vai buscando referências e tal, e o que que fica legal na gente, que a gente vai dando o nosso temperinho, o nosso toque especial para dar a nossa autenticidade, né, a originalidade. Claro. Então, acho que esses caras tiveram esse olhar, assim, do original, de algo que pegou, foi pegando coisinhas e foi fazendo um Criando, novo, né? sabe? Foi construindo um novo. Tipo o negócio da E aba para cima, que é uma coisa que o Bochecha veio falar comigo enquanto a gente estava assistindo no Rio. E ele falou: Tu acredita, eu fazia isso aí mesmo com o boné.
Mas quando você fez, tu não tinha certeza, era um bagulho da época, ou tinha? Eu tinha certeza por causa do estudo, assim. Eu vi que algumas fotos ele tinha um boné igual do Godínez, do Chaves, né? Acima, Mas Aham. assim, mais pra cima. E hoje a gente se encontrou, ele tava com a aba pra cima. Você tava mesmo? Eu percebeu? não percebi, não, Ele pô. tava Não com a aba percebi, pra cima. não. E Gente, isso foi muito da descoberta, mas entre a gente, assim, eu percebi algumas mudanças. Como, por exemplo, quando eu entrei para fazer, né? Eu tinha uma única síntese. Eu sou um cara alegre, feliz e zoeiro. E eu roubei um pouco da personalidade do Bochecha e do próprio Juan, que tem algumas sínteses parecidas, né? Algumas energias parecidas, que é da seriedade, da concentração, da dedicação, mas principalmente da gentileza. Ele e o Bochecha, para mim, o que mais pega entre os dois, eles são muito gentis. Gentis num lugar de descobrir como seria melhor junto, principalmente na questão da cena. E o Bochecha, de descobrir, de abrir a porta da casa dele para a gente entender a energia do personagem melhor, para a gente conhecer a família dele. Ele mostra o estúdio pessoal da casa dele, que é o lugar onde a gente canta a primeira vez. Então, acho que todas essas coisas ficam dentro da gente, para além da vestimenta ou da música em si, saca? Exatamente. e eu queria pegar esse gancho um pouco do que vocês falaram, que é até essa questão de criar, porque vocês estão interpretando pessoas que de fato existem. Eu acho, Lucas, tu ainda teve um desafio de interpretar alguém que não está mais aqui, que é muito amado por gerações de pessoas, tem essa questão do carisma. E por outro lado, Juan, tu também interpretou uma pessoa que, né, depois teve toda uma carreira que é muito amada também. Eles dois sempre foram muito queridos pelo público. Mas vocês são atores, vocês tiveram que dar a sua interpretação e a sua versão ao personagem. Então, eu queria saber como é que foi para vocês de criar esses personagens, Claudinho e Bochecha, da forma que vocês dois fazem. Pois é, isso tudo a gente buscou não entrar numa caricatura e não entrar na forma, porque é muito fácil esse caminho. A gente buscou os motivos do qual faziam eles saírem de casa, por exemplo, o que motivava eles a escrever as músicas, os sons, o que motivava a se mover. Sabe? Porque eu acho que isso é uma base que que nos dá a possibilidade de ir para vários lugares interessantes e que, juntando essa liberdade de poder acrescentar algumas coisas ou não, ou tirar, sabe? Isso tem muito a ver com essa base, Sim, com o que tem que ser construído, senão a gente fica flutuando num lugar e fica perdido no caminho, sabe? Então, eu acho que essa construção, que não é uma construção também, mas foi um lugar que eu pedi muito para que eu chegasse o mais próximo possível e que ele se reconhecesse, sim. sabe? Eu acho que esse é o maior desafio, assim. E sempre foi um sonho fazer uma cinebiografia e contar a história dessas duas pessoas que são ícones na música, que fizeram história. Isso é mais desafiador ainda, porque todo mundo conhece, sabe? Todo mundo Sim. viveu. As pessoas que viveram a época, que vai assistir o filme, tem um quê ali de nostalgia, sabe? De relembrar momentos que foram marcantes. Então, a gente sempre pensou nesse cuidado, ter essa cautela para não ficar algo perdido, assim, por mais que seja corpos de gerações diferentes, corpos diferentes, convivências diferentes, mas que a gente converse na mesma língua, sabe? É muito mágico poder estudar um personagem quando ele tá na nossa mão, saca? Alguém vira e Uhum. fala, ó, o personagem é isso, ele não existe, né? Então a gente vai imaginar como é o rosto dele, o corpo dele, o movimento, a mão, como ele toca nas coisas, como ele olha, né? Como ele respira, como ele fala, como ele se comporta. Quando já é um ser vivo, eu nunca tinha feito isso, né? Alguém que viveu, né? Sim. Já é difícil. Quando essa pessoa já partiu, fica mais difícil ainda, porque o que nós temos é fragmentos de momentos das pessoas. Você é a mesma pessoa com seus pais que a senhora é com seu esposo ou sua esposa, ou seus Uhum. amigos ou seus filhos? Não, né? Então, Claro. nós somos pequenos fragmentos de personalidades sociais. Entende? Não é a mesma pessoa que é no trabalho. Não é a mesma Uhum. pessoa que é na padaria, quando vai falar com o padeiro. Entende? Então, se nós temos tantos fragmentos de personalidade, como que eu vou viver a vida desse cara se toda vez que ele aparece na TV, ele está contracenando uma personagem também, que é o Claudinho artista. Então, ele estava sempre Uhum. dançando, ele estava sempre cantando.
eu não tenho o Claudinho, né, em sua máxima vulnerabilidade para eu entender o eu dele, sabe? Claro. Então foi meio que uma descoberta com a generosidade, como eu disse, do Bochecha, para descobrir isso. Foi um pouco disso, saca? Foi Bom, os gente, fragmentos que tinha de cenas na TV. sim. Não, gente, mas parabéns, ficou demais o filme. Assim, a gente conseguia acreditar que vocês eram de fato Claudinho e Bochecha. Acho que isso é uma das maiores conquistas que vocês têm, sem perder as carinhas e os jeitos de vocês. Um prazer conhecê-los. Obrigada pelo esse papo e, enfim, parabéns de novo. Tamo junto. Valeu, Deus obrigado. abençoe. Um bom trabalho para a senhora, viu? Deus Muito estilosa, Obrigada. viu?